O programa Gente que Fala está chegando, está começando agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem Instagram, tem Facebook, nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, a partir das 5 da tarde, e às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O nosso convite, a partir de agora, a gente quer você aí, pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas suas redes sociais, faça propaganda da gente e mande perguntas também pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. Você interage fazendo perguntas aos nossos entrevistados que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer então os nossos convidados de hoje. O Alexandre Espinosa, economista, CEO e fundador da 3Cliques RH. Tudo bem, Ale? Bem-vindo. Olá, Mauro, tudo ótimo, obrigado pelo convite, ótimo estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença. Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Tudo bem, doutor Jafé? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Eu que agradeço e fico sempre honrado de estar aí participando dessa bancada, sempre com convidados ilustres e na direção aí, sob seu comando, sempre firme e sempre propositivo. Então, fico muito feliz de estar aqui de volta. É sempre um prazer estar na companhia de vocês. Também um outro nome que sabe bastante sobre as questões dos condomínios aqui na nossa bancada, Alexandre Calé, doutor Alexandre, especializado nas áreas civil, advogado, né, especializado nas áreas civil, imobiliária e tributária. Ele é autor do Manual do Síndico de Condomínio. Tudo bem, doutor Alexandre? Ou doutor Calé? Tudo bem? Boa tarde a todos. Sempre um enorme prazer estar aqui na presença ilustre aí dos colegas. Estamos aqui para sanar todas as dúvidas. E também na bancada do Gente que Fala, o Maurício Segura, empreendedor, cofundador e CEO da Spibble Tech. Tudo bem, Maurício? Tudo ótimo, gente. Obrigado aí. Fico muito feliz com esse convite, de estar aqui reunido com esse pessoal bacana, legal, para compartilhar um pouquinho da nossa história e ajudar aí os ouvintes em vários canais, né? Então, fico muito feliz. Obrigado. Legal, gente. Vamos ao primeiro assunto de hoje, dessa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. Um novo levantamento do FIPZAP, que é uma referência, né, em pesquisas sobre o mercado imobiliário, trouxe à tona uma realidade que assombra muitos brasileiros. Vejam só, a casa própria, né, está cada vez mais distante do alcance da população. Segundo a pesquisa, 3 em cada 4 brasileiros consideram os valores dos imóveis altos demais para o tamanho do bolso, né? E a sensação não é sem razão. Nos últimos 12 meses, os preços médios do mercado imobiliário residencial subiram tanto que superaram a inflação e os outros indicadores econômicos. Doutor Sérgio Jafé, eu começo com você a respeito desse tema. O que esses números, esse levantamento do FIPZAP te indica, te aponta? Na realidade, eu entendo que aponta o reflexo também da própria inflação disfarçada, né, que está assolando aí a nossa economia, que voltou a assolar a nossa economia. Os materiais todos subiram, não diria tanto o preço da mão de obra, mas dos prestadores de serviços subiu bastante, tudo está muito mais caro. Então, o que ocorre? Também ocorre aquela questão de oferta e procura, ou seja, a oferta talvez não esteja no nível, o nível de financiamento, a própria sistema de concessão de crédito hoje está mais engessado. Então, eu acho que talvez sejam esses os fatores. Curiosamente, hoje eu estava vendo numa emissora de televisão dizendo que as vendas imobiliárias dispararam, que foi o maior boom de vendas dos últimos anos. Eu realmente não consigo entender a que segmento especificamente eles estão se referindo na reportagem, porque os imóveis de alto padrão, acredito até que continuem vendendo, mas os de baixo padrão, onde você tem uma necessidade de contrair um financiamento, em razão de
e além dos custos que eu acabei de falar, inflados, em função da inflação que está aí e que ninguém está dando a dimensão que deveria dar, eu acho que são fatores preponderantes, a meu ver, né, para dificultar a aquisição do imóvel para quem tem baixa renda. Então, ele vai encontrar problema na concessão do financiamento e o preço do imóvel que realmente subiu. É. A sua percepção deve estar certa, Jafé, porque essa reportagem que você disse que acompanhou hoje pela manhã certamente deve falar do segmento de um alto padrão, de um médio padrão, enfim, que são as pessoas que têm uma condição aí mais suficiente, né, para aquisição de imóvel. Certamente aqueles que estão nas classes mais baixas devem fazer parte das estatísticas dessa nossa nota aqui a respeito do levantamento do FIPE-ZAP, ou seja, está cada vez mais distante mesmo alcançar a casa própria. E tanto vou só dar uma complementada, eu vou roubar um segundinho do tempo, só para complementar uma coisa que também tem vindo muito, assim, aparece muito para mim. A gente percebe que, por exemplo, o jovem, aquele jovem, principalmente, lógico, que faz parte de uma casta pequena do mercado financeiro, por exemplo, hoje, em função dos custos dos imóveis, eles preferem não comprar, e sim alugar. Então, eles preferem trabalhar com o dinheiro e alugar do que comprar. Por quê? Em razão também desses altos custos aí. Os custos estão elevadíssimos. O metro quadrado disparou em certas regiões de uma forma assim alucinante. Sim. Doutor Calé, sua percepção sobre esses dados desse levantamento do FIPE-ZAP, referência em pesquisa sobre o mercado imobiliário, 3 em cada 4 brasileiros consideram os valores dos imóveis altos demais para o bolso. A percepção que eu tenho dos clientes que me procuram aqui no escritório, querendo fazer negócios imobiliários, é que o custo de vida também está tudo muito caro, né? O mercado você sente, o preço, né? Então, eu acho que a construção civil, a gente está lidando com pessoas, trabalhadores, vai tudo subindo, né? Em cascata. E eu também acho, não sei, a gente fala de bolha, né? Na construção civil, na incorporação. Eu acredito que está muito caro mesmo, né? Empreendimentos, eu estou vendo assim na região, pelo menos aqui em Guarulhos, que é a região que eu estou, que está subindo muito prédio, né? Por conta da viabilidade, próximo às principais vias, o preço está um absurdo mesmo. E para pessoas mais carentes, elas dependem de financiamento, né? Então, tudo fica muito mais caro. O banco exige um juros mais caro, a construção é uma corrente. Então, eu acredito que emprestar dinheiro, ou exigir garantia, e essas pessoas humildes, de baixa renda, elas não têm muito que buscar, né? É o que negociar. E não sei se esse também é um fator, né? O empréstimo, que ninguém compra à vista, né? Todo mundo compra financiado. Aí você coloca juros em cima. Eu acho que também impacta os bancos, né? Eu acho que está tendo uma crescente eu vejo muito isso na documentação, na dificuldade de obter crédito. Minha percepção, pelo menos, que eu estou tendo aqui, né? Ale Espinosa, o seu olhar de economista observa o que nesse cenário? Eu vou agregar também, Mauro, o meu olhar como executivo de RH, e a minha startup também está na área de RH. A gente tem dados bem alarmantes do ponto de vista de endividamento das pessoas. E cada vez mais uma das fontes que as pessoas buscam é o crédito consignado, que é um dos empréstimos mais baratos que existem. Então, o que o colega acabou de dizer tanto na dificuldade do financiamento imobiliário quanto os juros altos, impossibilitam as pessoas que já possuem dívidas mais caras em ter uma dívida mais barata, e o financiamento imobiliário ele é uma dívida barata em tese, né, porque é uma dívida de longo prazo com juros menores. Então a gente vê esses dois movimentos. Essa taxa de juros muito alta para o consumidor, já impactando o endividamento das famílias, e este outro problema deste financiamento atualmente estar, né, o de imóveis, atualmente está numa alta extremamente significativa. Então, eu vejo com preocupação, pensando mais do ponto de vista não só como empresário, mas as empresas que atendemos, como isso acaba do ponto de vista individual, trazendo ainda mais preocupação do endividamento das famílias
e como isso pode impactar até a produtividade das pessoas, né? Também isso é fonte de pesquisa, o quanto um chefe ou uma chefe de família endividada pode trazer problemas de produtividade para dentro da empresa, e até querer sair da empresa, levantar seu fundo de garantia para poder pagar suas dívidas. Então, é só mais um problema do ponto de vista de crédito e do ponto de vista de endividamento, infelizmente, que a gente tem no Brasil. Maurício Segura, sua análise, sua observação sobre esse nosso Opa. primeiro tema. 3 em cada 4 brasileiros, revelando aí essa dificuldade para alcançar a casa própria. Eu vou trazer uma perspectiva bem diferente, tá? Eu sou criado na Austrália e Nova Zelândia. Desde os 5 anos eu me mudei para fora com minha família. E minhas empresas, eu tenho bastante negócio na Austrália, eu trabalho com o Canadá, com os Estados Unidos, Irlanda. E, e é muito... Em todos esses países, essa conversa é recorrente. Essa inflação imobiliária está igual. Você vai para grandes metrópoles no mundo inteiro, Nova York, Vancouver, Sydney, Londres, é a mesma conversa. Não está diferente em nenhum outro lugar. Os salários são diferentes, os padrões de salários são muito diferentes, porém, o problema é igual, só numa proporção diferente. E a acessibilidade de casa própria, né, de ter seu próprio lar pago, não de aluguel, acontece em todos esses países. O que precisa ser feito, né? O que a gente pode ver de condição de melhoria? Eu, honestamente, eu não vejo uma grande melhoria, que vai existir uma deflação imobiliária ou que vai ficar mais fácil entrar nesse jogo imobiliário. Não vai ficar mais fácil, minha opinião pessoal. A única coisa que eu falo, os amigos de vários tipos de renda, né, de baixa renda, eu conheço muita gente de várias esferas sociais em vários países, eu falo, entra cedo, entra numa região que você aposta mais, porque mesmo que parece que vai render mais do dinheiro na XP investimento ou no qualquer fundo, às vezes você colocar em tijolo e concreto o seu investimento e você fazer um esforço, um sacrifício a mais, pode ser que vai render grandes frutos aí no futuro. Essa é a minha opinião pessoal. Muito bom, gente. Esgotado esse tema, a gente vai para o próximo aqui. Programa Gente que Fala está no ar pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia, a TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, a retransmissão a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 da noite. Olha, gente, se está difícil aí para entre 3 a cada 4 brasileiros alcançar a casa própria, também não está fácil para quem mora em condomínio, né? Bancar o valor da taxa condominial. Vejam só, a inadimplência em condomínios é um problema que gera inúmeras consequências para a administração do edifício, como a dificuldade de manutenção dos serviços essenciais e também de realização das obras. E nessa situação, muitos síndicos se perguntam se é possível conceder descontos aos condôminos para regularizar os pagamentos atrasados e colocar em dia essas obrigações que ficaram para trás. E a resposta exige uma análise sobre as implicações legais e financeiras dessa medida. Palavra do Dr. Sérgio Jafé a respeito disso. É possível dar descontos para os atrasados, Sérgio? Bom, eu entendo que quando você dá um desconto, você abre um precedente, né? É a mesma coisa que aqueles planos de pagamentos incentivados que a municipalidade de vez em quando faz, o chamado PPI, que na realidade, ao você dar esse desconto, aquele contribuinte ou aquele morador que pagou em dia sempre vem pagando em dia, de repente ele é preterido por um desconto concedido àquele que não está pagando em dia. Então, nem sempre isso é justo. Porém, muitas vezes se faz necessário. Por quê? Para tentar, se aquele condômino deu uma escorregada, não é aquele devedor do MAS, eu até recomendo que se dê o desconto, desde que, para que o síndico se ampare talvez até numa reunião de assembleia, né, para que, dependendo do volume de desconto que seja conferido, que não traga nenhum tipo de reclamação
indagação futura que qualquer condômino pode vir a suscitar. Mas, espera aí, eu paguei em dia, tive que suportar um rateio que me aumentou minha fração de cota condominial. Agora vem esse fulano, não paga, eu tenho que dar desconto, então eu não vou receber, não vou recuperar um pouco daquilo que eu já paguei a mais. Então, existe esse tipo de questão, existe esse tipo de posicionamento. De outro lado, os síndicos argumentam, espera aí, vamos tentar recuperar a capacidade contributiva deste condômino, a fim de que ele se equilibre e continue, vamos dizer, e equilibre o déficit ocorrido pela sua posição anterior de inadimplência. Então, sempre é possível dar desconto, desde que mensurado o percentual que vai ser dado esse desconto e deveria ser submetido, inclusive, até uma assembleia, dependendo do tamanho. Do contrário, pode se submeter ao conselho, o condomínio, o síndico, o subsíndico e conselho, depende, se for dar um desconto que não seja assim tão relevante. Eu entendo que não há necessidade de convocação de uma assembleia, mas tem casos crônicos de fulanos que devem 600, 700, 800 mil reais, até mais. Eu tenho casos no escritório que as dívidas ultrapassam a 1 milhão de reais. Aí sim, se for conferir um desconto e, de repente, pensando bem no tamanho do desconto e no prazo de pagamento, eu acho viável. O que não pode é o síndico chegar, só também para finalizar, muitas vezes você está até o doutor Calé deve ter esbarrado com esse tipo de situação. Você está lá numa fase de execução para levar um imóvel para leilão, vem o síndico e fala assim, olha, o processo já rodando aí há 4, 5, 6 anos, o síndico fala, olha, eu quero dar um desconto de 40% para ele ainda vai pagar em 48 vezes. Aí é demais, tá certo? Aí não é possível conceder um desconto dessa natureza, porque o processo já está em fase de resolução. Jafé, ainda em relação, no sentido do que você falou no início da sua análise, conceder desconto pode ter um efeito pedagógico ruim, porque aquele que fala, bom, eu vou atrasar porque eu vou ter uma anistia depois, então vai ser bom. Ou seja, você penaliza aquele que paga direitinho. Agora, eu queria uma análise em cima dessa questão do efeito pedagógico negativo. E um outro ponto, você falou, tem dívidas aí que superam 1 milhão de reais. Quem deve tudo isso, talvez não seja por um problema de dificuldade, perda de emprego, enfim, porque a pessoa vai querer negociar de alguma maneira, talvez seja má fé, né? E aí, na má fé, o tratamento é outro também, né? Na verdade, sempre existem circunstâncias. Nós já tivemos casos, por exemplo, de má-fé pura, de pessoas que tinham grandes negócios e quebraram nesse meio tempo, e morando em apartamentos de condomínios realmente excessivos. E aí se cria aquela bola de neve, né? Inclusive, ainda não está implantado totalmente, pelo que eu saiba, o doutor Calé me corrija se eu estiver errado, mas agora a correção monetária e juros, a tabela não vai mais ser do Tribunal de Justiça, e sim pela Selic. Então, o que acontece? Vira uma bola de neve que a pessoa realmente perde o controle e não consegue pagar mesmo. Outro ponto que eu acho pior, que estimula a inadimplência, voltando àquela sua primeira parte, é o seguinte: quando você concede desconto, aquela pessoa que sempre pagou em dia vai dizer, puxa vida, eu não tive nenhuma benesse, agora eu tenho que dar um desconto para um fulano que tem atrasado. O certo é o síndico não conceder desconto, e sim um parcelamento. Aí eu acho que é mais justo, tá certo? Não o desconto propriamente dito. Sim. O que ocorre? Senão você tem um desequilíbrio de relação. Por que um condômino A pode se beneficiar? Então, na realidade, você estimula a inadimplência. Para finalizar, que eu sei que você tem tempo aí contado, o grande problema da inadimplência, a meu ver, já começou no Código de 2002, quando eu fui um dos primeiros a criticar a redução da multa pelo atraso. Então, hoje, você atrasar e pagar 2%, é um refresco. Antigamente, não, a multa podia variar de 10% a 20%. As pessoas pensavam um pouquinho mais, mesmo assim, a inadimplência era enorme. Hoje, a inadimplência está muito maior do que isso. E tem vezes que falam, não, mas diminuiu nada.
Eu vejo pelo meu escritório, aliás, eu dou graças a Deus que eu trabalho com isso. Para mim, o inadimplente é muito bem tratado, é um cliente VIP. Quanto mais ele inadimplir, mais o escritório fatura. Lógico que não é isso que a gente quer para os condomínios, né? A gente quer que o condomínio fique equalizado, mas que a diminuição da multa, a concessão de benefícios, de descontos e de parcelamento longos só beneficiam o inadimplente, estimulando a inadimplência em detrimento da coletividade condominial que se vê prejudicada. Doutor Calé, a premiação ela deve existir, talvez, ou poderia se criar um mecanismo de premiar aquele que é adimplente, aquele que paga em dia. Vamos supor, um condomínio de R$ 1.000. Então, se você pagar no dia, você paga 950. Se você pagar no dia seguinte ao vencimento, você vai pagar 1.000 mesmo. Não é uma multa, mas assim, é justamente uma premiação para quem paga antes, ou para quem paga até a data. Aí sim, esse aí vai ser premiado. Isso que você está falando chama desconto pontualidade, né? Algumas administradoras, condomínios fazem. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque o desconto pontualidade, ele está transvestido, né? Ele tá camuflado de multa e juros, tá? Então, tem entendimento do STJ que esse desconto pontualidade, essa antecipação, exemplo, se você pagar antes do dia, no dia 1º você ganha 10%, é uma escadinha, né? Então, o judiciário tem entendido que a data do vencimento da cota condominial partidaria inadimplência. Então, é um desconto disfarçado de multa. Tem que tomar cuidado, porque até fazendo um gancho, o doutor Sérgio, a gente trabalha com condomínio, né, doutor Sérgio, faz cobrança, a gente sabe como é o inadimplente, né? Mas eu queria só fazer um pequeno viés, tudo isso que o doutor Sérgio colocou, a gente trabalha com isso todos os dias, o dinheiro é do condomínio, o dinheiro não é do síndico, né? O dinheiro é de todos. Então, todos participaram. Com o rateio lá na frente, alguém pagou pelo devedor, né? 2 vezes. Então, se sente injustiçado. Então, eu só vou fazer um pequeno viés, ratificando tudo que o colega falou, mas eu queria fazer um olhar com o judiciário, viu, Mauro? Porque, assim, entrar com uma ação na justiça é uma ação cara. Para entrar na justiça, o condomínio gasta muito dinheiro, é 1,5%, tem a atualização que não acompanha. Então, assim, fechar acordo, todo mundo quer desconto. Você vai comprar uma bala na rua, a pessoa fala, tem desconto? Né? Então, o desconto tem que ser trabalhado no condomínio como mitigação de litígio. Porque você pegar um processo, eu já aconteceu aqui no escritório, você tocar 5 anos de processo, penhora, a situação se agrava no condomínio, e a pessoa perde o imóvel por causa de dívida de condomínio. O imóvel, mesmo sendo bem de família, a pessoa perde, né? Vai para a rua. Mas, assim, a gente pode evitar tudo isso, né? Fazendo negociações e promovendo acordo. Nós aqui incentivamos. Lógico, tudo tem limite. Tem que fazer uma assembleia, como o doutor Sérgio colocou, porque o dinheiro não é do síndico. Aí amanhã alguém vai chiar. Ah, ele é amigo do churrasco, ele deu desconto, o outro não. Então, faz uma assembleia para ratificar, para confirmar, mas eu gostaria de frisar que eu sou incentivador de acordo, porque a justiça hoje ela está uma derrota. Não dá mais conta. Sim. E o devedor, ele ganha o prazo, né, doutor Sérgio? Ele vai se aproveitando, e citação e tal. Então, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser rápido no gatilho do acordo, ter uma flexibilidade, mas garantir que a dívida seja paga com juros, correção, tudo que a lei manda, né, para não prejudicar quem pagou. Não é só uma opinião, é só um detalhe. Mas isso do desconto pontualidade, ele entendeu mal, né? Às vezes, a gente tenta incentivar algumas coisas que podem ser consideradas indevidas, né, pelo judiciário. Então, tomar um pouquinho de cuidado, sempre consultar um advogado antes de inovar, né, doutor Sérgio? Cortar inclusive, até complementando o que você falou, tocou num ponto muito importante, essa questão do desconto por pontualidade, também agrega um problema, porque o valor da cota, ela não é, por exemplo, um aluguel que o proprietário arbitra do jeito que o mercado aceita, mas a cota, ela abriga todo o rol de despesas necessárias para manter a coisa comum, as áreas comuns do condomínio. Então, se você tem um rol de despesas que chega num valor X, como é que você pode dar um desconto? Tá certo? É uma verba que ela é um conjunto de despesas que são somadas e rateadas, fracionadas
junto aos condôminos. Então, se você dá um desconto, é o que o doutor acabou de falar certo. Na verdade, se você dá desconto, você já embutiu a multa ali, entendeu? Então, eu concordo totalmente com as ponderações do doutor Calé. Deixa eu ouvir os demais também. A Lei Espinosa não é da área, né, do setor imobiliário, enfim, mas será que dá para levar em consideração essas reflexões? Por exemplo, para o jurídico, enfim, para as empresas, né, que têm os seus espaços em condomínios comerciais, né? Ah, sem dúvida alguma. Depois da pandemia, principalmente, né, Mauro, onde a gente teve primeiro um esvaziamento dos espaços corporativos, né, nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, é só ver o processo que algumas regiões sofreram. Aí houve eu acho que do ponto de vista financeiro, houve uma redução do metro quadrado e agora, nos últimos 12 meses, voltou-se, 12, 18 meses, voltaram-se os custos em algumas localidades, até num valor muito maior do que antes da pandemia. E agora, algumas empresas, por reduzirem o seu espaço, isso eu já vi muito na região do Morumbi, porque eu cheguei a ter em algumas lajes corporativas 4, 5 andares. Com a pandemia, eu reduzi para 2 andares. Só que num dado momento, eu trago uma quantidade de pessoas aqui em São Paulo, terças e quintas são os dias onde as pessoas estão mais no escritório, né? E nesses dias de movimento, eu já vi muitos condomínios corporativos tendo discussões acaloradas, porque aí as empresas colocam mais pessoas nesses dias do que as capacidades dos andares. E isso cria É, uma questão de convivência, um problema de convivência, né? sim. Então, essa discussão eu tô vendo nesses dias determinados em algumas regiões. Isso aí foi um evento causado pós-pandemia, né? Maurício, com a sua vivência internacional também, esse assunto também é universal, né? É, é universal, assim, né? O único problema que eu acho que eu jogo um elemento cultural aí no meio é que, pô, tem pessoas que realmente têm problemas financeiros verídicos e não conseguem pagar por algum motivo real. O problema que eu sinto, assim, mais pelo lado pessoal, uma visão mais simplista, são as pessoas que não têm problemas financeiros e não pagam, né? Esses são os que realmente fica muito, muito complicado, porque acho que negociar dívida é muito comum em todas as esferas. Todos os bancos fazem, todas as telefonias fazem, todo mundo negocia dívida hoje em dia, né? De alguma forma. Pouco, mas faz. É uma prática comum. Agora, você dá essa corda, dá essa brecha, né, para as pessoas que estão com uma má intenção ou definir uma leve jurisprudência ali no seu mini âmbito do seu condomínio que pode não pagar e que você vai ter benefício por não pagar, puta, é difícil, hein? Acho uma conversa sem fim, que eu acho que ninguém nunca vai ter um ponto que o que é o correto a fazer, né? O condomínio precisa de dinheiro, né? Para continuar as operações, né? De convivência de vida. Então Muito bem. eu falo, né, sem resposta certa, mas é muito complicado esse tema, muito difícil. Legal. Bom, gente, condomínios quitados, todo mundo em dia aí com as suas obrigações. Vamos passar para o próximo tema dessa edição do programa Gente que Fala. O Conselho Nacional de Justiça implementou em março o cadastro obrigatório no domicílio judicial eletrônico para pessoas jurídicas de direito privado, incluindo aí associações de moradores de condomínios. Apesar das associações serem claramente classificadas como pessoas jurídicas, conforme o artigo 44 do Código Civil, a situação dos condomínios ainda gera controvérsia. Especialistas destacam que, embora os condomínios possuam capacidade processual, não há uma norma específica que regule sua condição jurídica. Mas eu fiquei na dúvida aqui, doutor Calé, os condomínios não são pessoas jurídicas? Não é assim? Então, essa é uma questão, né, que o que acontece? Você é aquilo que a lei diz o que você é, né? Por incrível que pareça. Então, a gente tem o Código Civil que fala o que é o sindicato é uma pessoa jurídica, por exemplo, né? Uma associação é uma pessoa jurídica. Só que esse artigo 44 do Código Civil, ele precisa ser alterado, precisam incluir a palavrinha condomínio lá. É que o nosso código é de 2002, né? E as coisas e era de 2016 o antigo, né? Então os condomínios vão crescendo. Em 2016 os economistas aí, como é que era
a cidade em 2016 tinha tanto prédio, então as coisas vão mudando, as leis não vão acompanhando. Então, por uma questão legislativa, o condomínio não é uma pessoa jurídica, ele é equiparado, ele tem CNPJ, ele tem cartão, ele abre conta em banco, tem certificado digital, né? Tem síndico profissional, mas ele não é uma pessoa jurídica. Ele vai ser uma pessoa jurídica ao dia que a lei falar que é uma pessoa jurídica. E é até bom, viu, Mauro? Porque isso é uma proteção, de certa forma, para os condomínios. E eu já entrando um pouquinho no assunto, se me permite, o CNJ, só para o pessoal entender o que a gente está falando, o CNJ, o que ele fez? O Conselho Nacional de Justiça. Tudo está se modernizando, né? Então, agora a gente fala pelo WhatsApp, né? Então, as coisas vão se modernizando. A justiça, ela está se modernizando, ela está se interligando. Só que eu vejo aqui, depois eu vou querer até ouvir a posição do meu colega, doutor Sérgio, para os condomínios é complicado a gente acelerar essa modernização que o CNJ quer fazer. Por quê? Vamos colocar uma situação prática que aí todo mundo vai entender o que essa lei está querendo fazer. Que já está em vigor, já está acontecendo. Pensa assim, Mauro, você abriu o seu e-mail hoje, a sua caixa de e-mails? Você chegou no serviço, você abriu, você viu todos os seus e-mails? Você consegue ver todos os e-mails todos os dias? Não pode ir para o spam, seu e-mail? Não pode gerar uma situação dessa? Eu pergunto para os convidados. Isso pode acontecer nos condomínios. Por quê? Se você fizer esse cadastro, como o CNJ está colocando, você vai receber um e-mail falando assim, você foi citado para comparecer na audiência amanhã. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder prazo. Imagina um condomínio onde tem administradora, onde tem troca de síndico, às vezes troca síndico de condomínio, uma vez por ano troca vários síndicos. Quem é que vai fazer esse cadastro perante o governo? Quem é que vai ser responsável por isso? Porque, por exemplo, eu sou advogado, eu faço defesas, né, de condomínios, de pessoas que perdem prazo. A Constituição, ela garante que você vai ser citado e você vai ter o contraditório e a ampla defesa. O que significa isso? Que você tem o direito de tomar conhecimento que você está sendo processado e você tem o direito de constituir um advogado e fazer a sua defesa. Agora, essa modernização que é bem-vinda para as pessoas jurídicas, para os condomínios ainda tem que engatinhar um pouquinho, não é assim a toque de caixa como estão querendo fazer. Então, essa é uma crítica que a gente está levantando, porque pode gerar prejuízos enormes para o condomínio. Quem é que atualiza o e-mail do condomínio? Quem é que vai cadastrar esse e-mail? É a administradora? É o síndico? Quem é que vai ter essa responsabilidade? Então, o assunto é polêmico diante desse problema que pode gerar lá na frente. Um belo dia, o condomínio vai tomar uma penhora online de uma ação trabalhista e o advogado que vai ser contratado vai descobrir que foi mandado um e-mail e não compareceu na audiência. Então, esse é o abacaxi, é o problemão que o CNJ está modernizando, mas pode ser que aconteça para os condomínios. Se é que eu fui claro assim na explanação, de forma bem rápida. Muito bem, vamos seguir para o próximo tema, o programa Gente que Fala no Ar, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, transmissão lá também para outras 20 cidades da região. Antes da gente engatar aqui o próximo assunto do programa Gente que Fala, eu quero convidar vocês, todos, Sérgio Jafé, Maurício Segura, Leia Espinosa, Dr. Calé. Amanhã, a partir das 7 da noite, vai acontecer o lançamento do livro Um Mergulho na História, escrito pelo jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor aqui do programa Gente que Fala, diretor da ABCOM, que é a Assessoria Brasileira de Comunicação e Eventos, livro editado pela Tagline. E o Fausto Camunha, nesse livro, ele faz, como diz o próprio título, um mergulho na história da sua própria carreira. São 63 anos de jornalismo. Ele iniciou, né, a carreira como repórter da Gazeta de Santo Amaro, foi redator do Titulares da Notícia na Rádio Bandeirantes, foi editor de rádio na Jovem Pan, foi editor do Jornal Nacional na TV Globo, diretor de jornalismo da TV Cultura. Enfim, é uma carreira muito longa, muito prestigiada por todos os colegas. Atua na política também, como secretário de esportes. Enfim, ele tem muita história para contar e todo esse mergulho está lá no livro que vai ser lançado amanhã, então, a partir das 7 horas da noite. O trabalho realizado aí de edição pela editora Tagline, e o evento vai acontecer no Nacional Clube, na Rua Angatuba, número 703, no Pacaembu,
a partir das 7 horas da noite. Então, está todo mundo convidado, os nossos participantes aqui também, a nossa audiência. E parabéns, antecipado aqui. Amanhã todo mundo vai dar um abraço no Fausto, mas a gente já pode dar um abraço virtual por aqui, pelo lançamento, por essa iniciativa de contar toda a sua história, toda a sua carreira no jornalismo, no livro Bastidores, nesse livro Um Mergulho na História. Vamos seguir, então, falando de um outro assunto, saindo da seara dos condomínios, para falar sobre a digitalização do setor de recursos humanos. Olha, que está mudando a forma como as empresas gerenciam seus colaboradores, desde a contratação de novos funcionários até o controle de benefícios e salários. A transição para o formato digital permite a automatização de tarefas repetitivas, como o processamento de folha de pagamento, por exemplo, controle de ponto, gestão de benefícios, e com isso o departamento ganha tempo para se concentrar em atividades mais estratégicas, não é isso, Ale Espinosa? Isso, Mauro. É curioso como isso também foi algo que a gente aprendeu na pandemia. Infelizmente, a área de recursos humanos sempre foi uma das áreas que menos tinha investimento em sistemas. E eu vivenciei, quando eu era executivo de RH, uma grande transformação de recursos humanos numa grande empresa do varejo. E aí nós vimos que dava para fazer muita coisa com pouco investimento, gerando eficiências para que a gente pudesse investir em sistemas. E aí a gente notou, ao invés da gente trabalhar com grandes empresas de tecnologia, nós começamos a olhar para esse mundo de startups de recursos humanos, onde existem hoje uma infinidade, hoje são mais de 500 startups de RH aqui no Brasil, e nós fomos olhar quem eram as melhores startups para que a gente pudesse trazer soluções a custo baixo, e soluções que pudessem impactar a jornada do colaborador. E a jornada do colaborador, a gente fala, Mauro, desde o momento em que a gente está buscando um colaborador no mercado, e a gente, como empresa, tem que se vender como uma marca empregadora, até o momento de toda a trajetória de um colaborador na empresa, como a gente faz a integração dele, como a gente treina, como a gente desenvolve, como a gente dá promoção, mérito, como a gente avalia o desempenho desse colaborador, como a gente dá os benefícios, como a gente vê a sua satisfação até o momento da saída dele para um outro desafio. Então, isso que a gente chama de jornada do colaborador. E a gente acabou desenvolvendo, através de startups, uma série de soluções para que essa jornada inteira fosse digitalizada. Mas por que disso? Você mencionou no final da tua fala uma questão sobre como esse RH pode ser mais digital e pode, por outro lado, usar melhor o seu tempo. E eu vou dar um exemplo de um cliente nosso, onde, quando nós implementamos, esse cliente viu que uma série das funcionalidades, dos benefícios que a gente estava trazendo com a digitalização, ele poderia ter menos gente operando essa parte mais operacional, mais transacional de RH. O que ele fez? Ele deslocou essas pessoas para duas áreas extremamente importantes. Uma era a área de avaliação de desempenho, para entender quem eram as melhores pessoas, quem eram as pessoas com desempenho mais destacado, e, portanto, a empresa precisa fazer investimento maior nessas pessoas, porque elas entregam muito mais do que a média, e para aquelas pessoas que não tinham um desempenho muito bom, como é que ela poderia reverter esse desempenho. Essa era a primeira área que um RH que está mais digitalizado pode fazer. A outra área eram os treinamentos e todo o desenvolvimento das pessoas. Então, essas duas áreas elas estavam relegadas no segundo momento, porque o RH estava se preocupando com as questões burocráticas, com as questões de processos mais repetitivos, como você comentou, e a partir do momento que implantou-se uma série de soluções de tecnologia, essas pessoas liberaram tempo para poder tratar de temas muito mais importantes. E hoje, se eu puder falar, eu dou aulas também na Fundação Dom Cabral e eu tenho muito acesso a C-level das empresas. Hoje, se a gente pensar numa das duas, três maiores preocupações que estão na cabeça de um CEO ou de um diretor, uma diretora de empresa, uma das três coisas que eles vão falar é um tema de pessoas, que é a sucessão. Como eu, como CEO, ou os meus diretos, ou os gerentes da minha empresa,
formam os seus sucessores. Então, resumo da ópera, como eu entendo toda essa digitalização do RH, Mauro, é tirar tempo dessas tarefas mais operacionais para trabalhar com o tema de sucessão e desenvolvimento de talentos. Então, é um Agora, pouco do que a gente tenta buscar. agora, Ale, a gente está falando de quais empresas? Empresas grandes, médias e pequenas? A gente está falando de empresas que têm os seus próprios departamentos de recursos humanos incluídos ali, ou é a das empresas que terceirizam esse trabalho? De quem que a gente está falando? Nós estamos falando de qualquer tipo de empresa, Mauro. As que terceirizam o seu trabalho provavelmente estão gastando muito dinheiro com a terceirização. E a tecnologia vem para reduzir esses custos, para ela fazer dentro de casa, mas através de tecnologia. Para aquelas que têm um departamento de RH mais estruturado, o uso da tecnologia pode trazer essa eficiência que eu comentei. Reduzir esse tempo em tarefas repetitivas, em tarefas operacionais, para cuidar do desenvolvimento e do talento desses sucessores e dos talentos da empresa. Quem é o profissional de RH digitalizado? É um profissional diferente do RH antigo? O que que mudou na formação desse profissional? O que que as empresas precisam de habilidade do profissional de RH que vai lidar com digitalização? Olha, essa é uma pergunta, Mauro, extremamente importante. A primeira coisa, e isso é até uma das ambições da 3 Cliques RH hoje, é transformar esse perfil de RH num decisor baseado em dados, né? Hoje, infelizmente, a gente usa pouco dado em RH, então tem uma oportunidade muito grande, só que tem uma questão de formação dessas pessoas. Então, o que a gente incentiva é como esses RHs podem reunir os seus dados, suas informações de diferentes sistemas numa plataforma de dados única, para que eles possam gerenciar através desses dados. E isso também eu estou falando desde pequenas, médias ou até grandes empresas. E quanto mais quantidade de dados você tiver, mais você vai saber quem são as melhores empresas para trabalhar na sua empresa, quem são as empresas que se adaptam melhor e quem são as pessoas que têm uma performance maior na sua empresa, né? Essa é a primeira competência, trabalhar baseado em dados, tomar decisão baseada em dados. E a outra é a questão da resiliência e flexibilidade, né? Um RH mais digital tem que ter muita flexibilidade em buscar soluções para temas que ele não domina, porque a tecnologia tem trazido muitas novas formas de se fazer a mesma coisa. Vou dar o exemplo da inteligência artificial, que impactou não só o mundo do trabalho e como a gente trabalha dentro das organizações, como está transformando a nossa forma de interagir com a tecnologia, né? Então, essa questão de flexibilidade, adaptabilidade e resiliência faz com que esses colaboradores e nós como pessoas estejam mais abertos com uma tecnologia nova, como é a inteligência artificial, para que a gente possa tirar o melhor da inteligência artificial sem achar que a inteligência artificial veio para roubar todos os nossos empregos. Sim, vai substituir uma série de funções, mas a gente tem que ver a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, como uma forma de melhorar o nosso trabalho, de trazer mais eficiência, mais produtividade, para que a gente possa ser muito mais efetivo dentro das organizações. Então, eu diria essas duas competências para a digitalização, tanto adaptabilidade e flexibilidade, por exemplo, para usar a inteligência artificial e ser um decisor baseado em dados. O RH digital, Ale, ele pode ajudar o entrevistador? Como é que o entrevistador do RH digital é em relação ao antigo entrevistador? Ele tem ferramentas possíveis na digitalização para analisar aquele candidato, de fazer uma escolha mais assertiva para as necessidades da empresa? Sem dúvida alguma, um recrutador numa RH digital, ele pode lançar mão de duas ferramentas. Vou dar exemplos bem simples. Primeiro, eu acabei de falar, a própria inteligência artificial. Hoje, se você colocar um conjunto de currículos dentro do chat GPT e você vai fazendo perguntas para o chat GPT sobre as pessoas, sobre os currículos, né, e as pessoas que você está usando nessa, vamos dizer assim, nesse filtro inicial para escolher o melhor candidato,
você vai ter muito mais dados para poder escolher as melhores pessoas, para pelo menos fazer um filtro melhor. É muito comum, Mauro, e a gente como empresário, quando a gente solta uma posição no mercado que a gente está buscando, a gente receber 50, 100, 200, 500 currículos. É, o RH hoje não tem condição de fazer uma análise criteriosa de 500 currículos por uma posição. Então, o que ele faz? Ele joga tudo isso no chat GPT ou no Gemini do Google, para, através da leitura de todos esses currículos, a gente começa a fazer perguntas no chat GPT para poder afunilar desses 500 currículos para, de repente, 20 currículos. E aí, dos 20 currículos, a gente pode avaliar essas pessoas, aí sim, com mais qualidade, com mais tempo, e, de repente, das 20, entrevistar 5, 7 pessoas muito mais perto, né, e muito mais capacitadas para aquele perfil que a gente está buscando, né? Essa é a primeira, sempre a primeira, o exemplo que eu dou para um entrevistador de RH digital. E o outro são ferramentas que a gente chama de ATS, são ferramentas para gerenciar um processo seletivo. Hoje tem ferramentas com custo muito baixo, onde eu posso criar uma posição, essa ferramenta joga no LinkedIn, joga em uma série de bases de dados públicas para as pessoas se candidatarem. Quando elas se candidatarem, os currículos delas entram diretamente para essa ferramenta e a partir daí eu consigo fazer a mesma coisa que o ChatGPT pode nos ajudar. Fazer um filtro melhor, fazer uma análise melhor, para com base nisso a gente conseguir reduzir a quantidade das entrevistas e fazer um processo muito mais assertivo e, por que não dizer, muito mais rápido também. Muito bom, vamos linkar esse assunto do RH digital com o mercado de tecnologia da informação no Brasil e que vive um momento de grande expansão. Os dados são da consultoria IDC e relatam que este ano o setor de TI no Brasil deve crescer 12%, superando países como os Estados Unidos, que projetam um aumento de 9%. E essa projeção é impulsionada por diversos fatores, como a transformação digital acelerada, por conta da pandemia, pela busca crescente por soluções de tecnologia e inovação. Pergunta que eu vou fazer aqui para o Márcio Segura. Nesse cenário promissor de tecnologia da informação, Márcio não, Maurício, desculpe, como é que está a demanda por profissionais de TI? Puta, esse tema é muito curioso e interessante, e a gente baseia muito da nossa empresa. Tem duas empresas, né? Uma que é as People Tech, que trabalha com esse envio de estudantes para se capacitar na área de tecnologia. Eu tenho outra empresa também, que é uma empresa de marketing e desenvolvimento de software, que também a gente contrata esses profissionais. E acho muito interessante, até puxando o gancho do que o Ale falou desses profissionais de RH. Meu, esse profissional de RH hoje, ele tem que ser uma pessoa com um bom fundamento em tech, senão ele não vai conseguir rodar o sistema de gestão de performance, o sistema de contratação, usar os IA da vida, né, inteligência artificial para conduzir seu trabalho. Então, esse profissional de tech tá em alta, uma demanda absurda em várias vertentes, né? Mas vamos olhar para uma visão focada no TI, né, na tecnologia da informação propriamente dito, né? Se você pegar alguns números, eu levantei aqui para essa entrevista aqui, né, esse bate-papo, que a Brascom, que é a maior associação brasileira de TI, de comunicação, fala que até 2025 o Brasil vai precisar de 420 mil novos profissionais de TI para suprir a demanda do setor. E as universidades brasileiras estão formando apenas 46 mil por ano. É um gap de 300 mil para cima que a gente tem até 2025. É muito profissional. Gente, é um gap que não vai ser suprido. E um fato curioso, hoje a gente está fazendo o lançamento oficial das People Tech no Brasil aqui em São Paulo, né, na IBMEC da Faria Lima, hoje à tarde, e uma das mesas redondas é com as empresas de TI. Então a gente está falando com a TOTUS, o Grupo Stefanini, e a gente está falando com o Campus Party, e justamente tratando desse tema, né, essa escassez, porque além da gente ter um gap de 300 mil profissionais que não vão conseguir, né, a gente não vai conseguir essas pessoas, a internacionalização dessa profissão é um absurdo também. Então hoje, ainda mais pós-pandemia, você tem um monte de profissionais brasileiros que aprendem um pouco mais de inglês, os salários começam a dobrar. Então, no Brasil, a carência, a escassez fica maior ainda. E está acontecendo muito, tá? Não é... acontece... Não, muito. E
E o número de vagas que estão, você pega uma pesquisa da McKinsey, que no LinkedIn as vagas na área de TI cresceram 300% nos últimos 3 anos. E que o Brasil pode ter um déficit de até 1 milhão de profissionais até 2030. E uma última estatística, eu gosto de estatística, né, bastante. O mercado de TI brasileiro deve movimentar 845 bilhões de reais até 2025. Então você vê um mercado fantástico, né? Pode falar, mal. Esse gap, essa dificuldade de se encontrar o profissional de TI no Brasil está mais ligada à própria formação do profissional de TI, que as pessoas não conseguem chegar lá, ou é mais o problema educacional de base mesmo que a gente vive? Mauro, é uma boa pergunta. Eu acho que é uma mistura de tudo, tá? Acho que o Brasil tem uma carência, né, na formação de base muito grande, né? A gente sabe que é um pouquinho disperso, assim, de uma certa forma. E as pessoas, eles acho que não conhecem muito bem essa área. Eu fiz um evento 2 semanas atrás com alguns dos principais colégios do Brasil, e no final desse evento, que eu chamei eles para um café da manhã, e no final desse evento eu perguntei para todos eles, os jovens que estão se formando, né, no terceiro colegial, segundo, terceiro colegial, eles estão buscando ser um profissional tech, desse daí que estão em déficit, que tem os salários mais altos do mundo? Ele falou, não, eles nem sabem. Os poucos que sabem que eles vão trabalhar com tech, eles vão para uma ciência da computação, então nem buscam uma área mais específica. E além disso, eles vão para carreiras mais tradicionais, por uma questão mais social, como advogado, engenheiro, para depois se transformar num profissional tech. E é muito curioso porque tem uma demanda gritante, a base não está sabendo lidar com isso ou informar os caminhos certos para seguir esse caminho, porque hoje em dia um profissional da área tech, de TI, ele pode ser um autodidata, tá? E o mercado até reconhece, diferente de muitas outras áreas que a gente atua. Se você pega uma linguagem, um idioma, uma linguagem de desenvolvimento de software, e você vai no YouTube, que nem isso aqui transmitindo no YouTube, você vai pegar esse conteúdo rico, você vai trabalhar ele, você começa a se desenvolver, a probabilidade de você ter um baita do emprego bom em pouco tempo é muito alta, entendeu? Então, é um pouquinho da mistura dos dois, Mauro, eu diria. A gente tem um problema da base, de acesso à educação de qualidade, mas também esse conhecimento geral que tem essa demanda. Bom, temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Eu vou pedir brevidade para todo mundo, para a gente conseguir fazer todas e chegar no final. Como o Maurício está com a palavra aqui, eu começo com você, Maurício. O Oswaldo está com a gente no Facebook. Valeu, Oswaldo, aqui pela participação. Ele quer saber se os Estados Unidos ainda são o país mais procurado para intercâmbio de estudo. Maurício. Legal. Os Estados Unidos é um grande país procurado por intercâmbio. Por incrível que pareça, Canadá está mais alto. Mais pessoas vão estudar no Canadá do que os Estados Unidos para intercâmbio. O estudo de idiomas são concentrados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália e Irlanda. É a maior concentração de brasileiros como lá. Ensino superior, né, vamos dizer, cursos técnicos, bacharelados, mestrados, começa a mudar um pouquinho esse perfil, mas ainda são muito esses países bem desenvolvidos de primeiro mundo aí, que acaba recebendo esses brasileiros. Legal. Sérgio Jafé, a Eliane também está com a gente no Facebook. Valeu, Eliane. Ela quer saber de você se um síndico tem respaldo jurídico para expulsar um morador por mau comportamento. Tem prédio aí que vai ficar vazio, hein? Se tiver. Haja caminho de mudança. Não, na realidade, eu entendo que é uma discussão muito complicada, porque você envolve, inclusive, direito de propriedade, né? Então, direito de locomoção, direito de propriedade. Lógico que aquele que causa desassossego tão relevante, tão brutal no condomínio, realmente talvez não vá poder permanecer. Mas, evidentemente, isso tem que ser, não é um poder do síndico, isso aqui tem que ser por meio, inclusive, de uma assembleia e, quiçá, até de uma demanda judicial, porque você está envolvendo o direito de propriedade. Tá certo? Então, até para se conseguir uma liminar na justiça, para poder tirar esse condômino que ele é desidioso, que ele é anarquista,
eu entendo que vai ser necessária a intervenção da justiça. Porém, tem que passar, inclusive, até por uma própria Assembleia para se decidir até o ajuizamento dessa demanda, como uma medida de resguardo para o corpo diretivo do condomínio e para o próprio condomínio em geral. E por falar em assembleias, a Vera está no Instagram, doutor Calé, ela pergunta se um condomínio pode regular o número de procurações em reuniões e em assembleias gerais. Esse assunto, você sempre tem que olhar a convenção do condomínio, o que ela diz, né? Porque tem algumas convenções, Mauro, que ela limita a quantidade de procuração, para o síndico não sair pegando a procuração dos amigos e não aumenta o condomínio e faz as coisas todas lá. Então, a convenção que diz se tem limitação, mas se a convenção não fala nada, não tem limitação, tá? E outra coisa, esse negócio de procuração com firma reconhecida, tem algumas convenções que exigem, mas a lei não fala nada também. Então, é uma outra confusão que dá nos condomínios, né? Deu problema com procuração, tem que parar e analisar a procuração, sempre quando der problema. Tá bom? Como é que funciona um voto por procuração, doutor Calé? Que nem passar a procuração para um advogado, né? Se você não quer ir na assembleia do seu condomínio, né? Você não quer aquela bagunça, quer a assembleia, você dá a procuração para um advogado e ele te representa, ele é um representante seu, né? Simples assim. Algumas exigem firma reconhecida, algumas coisas diferentes, né? Sim, mas se existe uma procuração, existe um representante desse condômino, e aí esse representante vai votar no lugar desta pessoa, Sim. ele não sabe o entendimento desta pessoa em relação àquele assunto para poder votar. A procuração é para votar e ser votado. Inclusive, os poderes que você dá na procuração é de acordo com o edital de convocação, né? Ele vai votar naqueles assuntos. Tem procuração específica, viu, Mauro? Acontece muito com o locador e locatário. Às vezes o inquilino, né, o locatário, ele vota em determinados assuntos e quando se trata de reformar o prédio, aí é o locador que tem poder para votar. Então tem essas questões, mas você limita os poderes também e pode até se candidatar a síndico, né? Eleger por procuração, hein? Olha que interessante. Ale Espinosa, o Jaime também está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando. Ele está aqui no WhatsApp querendo saber se a 3Clique RH também oferece assessoria para recuperação de impostos e redução de custos, inclusive de empresas familiares. Ótima pergunta. Wagner, é isso? Não, Jaime. O nome dele? Jaime. Jaime, Sim. Sim, oferecemos. Nós temos um ecossistema de mais de 15 startups, não só focadas na digitalização de RH, mas também para resolver outras dores de RH. E uma delas, inclusive, é uma assessoria que faz auditoria, tanto para redução de impostos como impostos previdenciários, e também checagens de eventuais problemas na folha de pagamento para avaliar eventuais economias. Então, sim, fazemos essa parte, estamos à disposição para ajudá-lo. Pode me contatar ou pelo LinkedIn ou mesmo pelo Facebook. Obrigado pela pergunta. Muito bom, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O nosso tempo já esgotado e o agradecimento a cada um de vocês pelas participações. Ale Espinosa, economista, CEO e cofundador da 3Cliques RH. Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico não é Padecer no Condomínio. O Dr. Alexandre Calé, advogado especializado nas áreas civil, imobiliária e tributária. Ele é autor do Manual do Síndico de Condomínio. E o Maurício Segura, empreendedor, cofundador e CEO da Spibaltech. Um abraço para cada um de vocês. Mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala no ar há 23 anos, sempre uma realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Luiz Ferro. Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral e você, espectador, internauta, ouvinte. A razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, reapresentação às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Abraço, gente. Tchau, até amanhã.